Eu não sei como explicar o que vi, mas sei que desde aquele dia, nunca mais consegui olhar para o céu da mesma forma. Talvez você já tenha sentido isso, aquela estranha certeza de que algo está para acontecer, mesmo que ninguém mais perceba. É como o vento antes da tempestade, suave, mas carregado de algo que o coração entende antes dos olhos. E se eu te dissesse que a visão que vou compartilhar agora não é apenas uma história antiga, mas um reflexo do que já está diante de nós? E se tudo o que está escrito, todas as figuras e símbolos, não fossem apenas profecias distantes, mas um chamado urgente para o aqui e agora? Eu estava sozinho, ou pelo menos pensava que estava. O mar à minha frente era infinito, e o horizonte parecia respirar. Foi quando ouvi a primeira voz. Não era som, era como se a própria alma tivesse sido tocada por um trovão suave. Ela disse: "Escreve o que vês, para que outros possam entender o que ainda não aconteceu, mas que já está acontecendo." Ali, naquele instante, tudo começou a mudar. E talvez seja isso que vai acontecer com você hoje. Mas antes de continuar, preciso te avisar. Essa não é uma visão para quem busca conforto imediato. É para quem tem coragem de encarar a verdade. Aqui não vamos falar de fórmulas fáceis ou frases prontas. Vamos entrar juntos em um território onde fé e medo andam lado a lado, onde cada imagem carrega um peso e cada silêncio uma resposta. Nos próximos minutos, você vai conhecer o início de uma revelação. Vai ver cores e sons que não pertencem a este mundo. Sentir o peso de palavras que não podem ser ignoradas. E, se ficar até o final, vai entender por que, às vezes, Deus fala com imagens que queimam na mente mais do que qualquer sermão poderia. A primeira coisa que vi foi uma luz. Mas não era apenas luz. Era como se todas as cores existentes estivessem reunidas em um único ponto, pulsando. E no centro dela, alguém. Não um homem comum, mas também não uma figura impossível. Seus olhos pareciam atravessar não apenas minha mente, mas tudo o que eu era. Era como se soubesse cada erro, cada medo, cada oração sussurrada na madrugada. Havia em sua mão 7 estrelas, e de sua boca saía algo como uma espada de 2 gumes, mas não de ferro, e sim feita de pura verdade. Seu rosto brilhava mais do que o sol, e eu caí. Não por medo, mas porque não havia como ficar de pé diante de tamanha presença. Ele tocou meu ombro e disse: "Não temas, eu sou o primeiro e o último." E naquele instante, percebi que estava diante de aquele que conhece o começo e o fim de todas as coisas, inclusive da minha vida. O que ele me mostrou em seguida não era apenas para mim, era para todos. Um pergaminho selado com 7 selos, cada selo representando um momento, um acontecimento que mudaria o curso da história. Mas ninguém no céu, nem na terra, parecia digno de abri-lo. Eu chorei. Chorei como quem vê a esperança se perder. Mas então, uma voz me disse: "Não chores. O leão da tribo de Judá venceu." E quando olhei, não vi um leão. Vi um cordeiro como que ferido, mas de pé. Ele foi até o pergaminho e começou a romper os selos, um a um. O primeiro selo se abriu e vi um cavalo branco. Aquele que o montava tinha um arco e uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. O segundo selo, um cavalo vermelho trazendo guerra e divisão. O terceiro, um cavalo preto, com uma balança na mão e uma fome que não se sacia. O quarto, um cavalo amarelo pálido, e sobre ele, a própria morte. Era como assistir a uma pintura viva, mas onde cada cor trazia um peso diferente na alma. E eu queria desviar o olhar, mas não podia. Essas imagens, talvez você já tenha ouvido falar delas, mas aqui não são símbolos distantes. São forças que já sentimos no mundo. Ambição, conflito, escassez.
fragilidade da vida. E, de algum jeito, cada uma delas já está cavalgando entre nós. Mas a visão não terminou aí. E o que vem depois é ainda mais intenso. Porque depois dos 4 cavalos, veio o silêncio. E no silêncio, algo começou a se mover. O silêncio. Era o tipo de silêncio que não é apenas ausência de som. Era um peso. Um peso tão profundo que parecia capaz de esmagar pensamentos. Eu sabia. Algo estava prestes a acontecer. Quando o 5º selo foi aberto, houve vozes. Mas não eram vozes comuns. Eram como rios que falam, como trovões que sussurram. Abaixo de um altar, vi almas, tantas almas, vestidas de branco. Elas clamavam, mas não por justiça simples, e sim pela justiça final. Diziam, até quando, Senhor? E naquele instante percebi que não se tratava apenas de um cenário distante ou simbólico. Aquela pergunta, até quando? É a mesma que tantos de nós já fizemos em momentos de dor. Até quando a doença vai durar? Até quando a solidão vai pesar? Até quando a injustiça vai vencer? O 6º selo não foi uma visão calma. O sol escureceu, a lua tornou-se como sangue, as estrelas caíram como folhas secas no vento. As montanhas e ilhas foram movidas do seu lugar. E vi reis, ricos, pobres, todos se escondendo em cavernas, tentando fugir daquilo que nenhum homem pode evitar, o confronto com a verdade. Eu queria acreditar que era apenas um sonho, mas cada detalhe tinha uma clareza impossível. Era como se minha alma estivesse num ponto fora do tempo, observando o fim e o começo se tocarem. E então, o 7º selo. Mas antes que ele fosse aberto, algo aconteceu. 4 anjos posicionados nos 4 cantos da terra seguravam ventos como quem impede que a tempestade comece. Outro anjo surgiu trazendo um selo, não para destruir, mas para marcar. E disse, não façam dano à terra, ao mar ou às árvores, até que tenhamos marcado na testa os servos do nosso Deus. Isso me fez pensar. Em um mundo tão agitado, talvez haja momentos em que Deus pausa tudo, apenas para garantir que seus filhos estejam seguros, mesmo que o caos esteja à porta. Talvez seja por isso que certas coisas ainda não aconteceram, porque há um cuidado invisível, segurando os ventos, mesmo quando não vemos. Depois disso, vi algo que me deixou sem palavras. Uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Todos vestidos de branco, com ramos de palmeira nas mãos, clamando com uma voz só. A salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro. E no meio da visão, percebi um detalhe. Alguns daqueles rostos eu já conhecia. Não eram pessoas que eu havia visto na terra, mas havia uma familiaridade na forma como me olhavam. Como se de algum modo estivéssemos conectados antes mesmo que o tempo existisse. Então, o 7º selo. Mas antes que ele fosse aberto, algo aconteceu. Não houve trovões nem terremotos. Houve silêncio. Um silêncio de meia hora. E nessa meia hora percebi que até o céu para antes de continuar a história. O que veio depois não foi apenas visão, foi som. 7 anjos receberam 7 trombetas e cada toque era como um golpe sobre o mundo. A primeira trombeta, granizo e fogo misturados com sangue, queimando a terceira parte da terra. A segunda, algo como uma montanha ardente caiu no mar, transformando águas em sangue. A terceira, uma estrela ardente caiu sobre rios e fontes, tornando a água amarga. A quarta, o sol, a lua e as estrelas perderam parte de sua luz. Era impossível não sentir. Cada som era mais pesado que o anterior, cada imagem mais urgente. E ainda assim, em cada detalhe havia um propósito. Como se nada fosse aleatório, mas parte de algo que minha mente ainda não podia compreender totalmente. Então, uma águia apareceu voando pelo meio do céu e gritou: "Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra por causa dos toques das 3 trombetas que ainda hão de soar." E
Eu sabia que o que viria depois não seria fácil de ouvir nem de ver. A quinta trombeta soou, e o que saiu do abismo foi algo que nenhum puntor poderia capturar. Criaturas como gafanhotos, mas com rostos que lembravam homens, coroas de ouro e caudas como de escorpião, não destruíam plantas, mas atormentavam pessoas, e a dor era tão intensa que muitos desejavam a morte, mas ela não vinha. A sexta trombeta, 4 anjos foram soltos, trazendo consigo um exército de cavaleiros. O número, 200 milhões. E o fogo, a fumaça e o enxofre que saíam deles eram como um julgamento vivo. E então, eu percebi que cada selo, cada trombeta, não era apenas destruição, era um aviso. Era como se o céu dissesse: ainda há tempo, mas não para sempre. E é aí que a gente chega perto do momento mais intenso, porque depois de tudo isso, algo ainda maior estava para acontecer. E é aí que, exatamente aqui, que a promessa desta visão começa a se cumprir de um jeito que poucos imaginam. Eu achei que já tinha visto tudo, mas a visão não tinha acabado. O que veio a seguir não foi apenas mais uma sequência de eventos, foi como atravessar um portal para o coração de toda a história. Depois da sexta trombeta, vi um anjo poderoso descendo do céu. Ele estava envolto em uma nuvem, com um arco-íris sobre a cabeça, o rosto brilhando como o sol e as pernas como colunas de fogo. Na mão, um livrinho aberto. Ele pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e gritou com voz de leão rugindo. Quando gritou, 7 trovões falaram, mas fui impedido de escrever o que disseram. Esse detalhe sempre me fez pensar. Se até numa revelação dessas existem segredos guardados, talvez haja coisas que não estão nas páginas, mas que ainda estão acontecendo e que só entenderemos no momento certo. O anjo jurou que não haveria mais demora, que quando a 7ª trombeta soasse, o mistério de Deus se cumpriria. E então, a 7ª trombeta. Não veio como o som que mata, mas como o som que proclama. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Relâmpagos, vozes, trovões, terremoto, granizo. Mas, no meio disso tudo, havia um sentimento diferente. Não mais apenas temor, mas esperança. E foi aí que vi algo que até hoje me deixa inquieto. O templo de Deus se abriu no céu. A Arca da Aliança estava lá, visível. Não era mais um símbolo escondido atrás de cortinas. Estava diante de todos. A partir desse momento, a narrativa não era mais só sobre destruição ou juízo, era sobre restauração. Mas, como todo recomeço, ele vem acompanhado de um último confronto. A besta, o falso profeta, a marca. O mundo inteiro dividido entre aqueles que se curvavam e aqueles que permaneciam de pé. Não era mais uma questão de religião formal ou crença herdada. Era uma decisão pessoal. E eu entendi, o verdadeiro clímax não era apenas o fim do mundo como o conhecemos, era o momento em que cada pessoa, em silêncio, decide a quem pertence. Vi o Cordeiro no Monte Sião, com 144.000 que tinham o seu nome e o nome do Pai escritos na testa. E ouvi uma voz como de muitas águas e como som de trovões. Era um cântico novo, que ninguém podia aprender a não ser aqueles que haviam sido redimidos. E então, a última ceifa. A terra foi colhida, o lagar do vinho da ira de Deus foi pisado. O contraste era claro. De um lado, o julgamento inevitável. Do outro, a promessa de um lugar onde não haverá mais dor, nem morte, nem choro. O fim não veio como um corte brusco, mas como o nascer de um dia que ninguém pode impedir. O trono, a cidade, a luz que não se apaga
e uma voz dizendo: Eis que faço novas todas as coisas. Foi nesse momento que percebi que essa visão não foi apenas para satisfazer curiosidade sobre o futuro. Foi para lembrar que o tempo que temos agora é o tempo da escolha. Que enquanto os ventos ainda estão sendo segurados, ainda há a chance de decidir para onde olhamos quando o último selo for aberto. E talvez seja isso que mais mexa comigo até hoje. Não importa quão assustadores sejam os selos, as trombetas ou as taças, o ponto central nunca foi o caos, foi o convite. O convite para estar do lado certo quando o silêncio do céu for quebrado pela última vez. Quando penso nisso, percebo que essa não é só uma história antiga, nem apenas um relato simbólico. É um espelho. E se a gente tiver coragem de encarar, vai perceber que, no fundo, todo mundo já está vivendo o seu próprio apocalipse particular, com os seus selos, suas quedas de estrelas e suas trombetas, tocando no momento menos esperado. A diferença é que aqui e agora ainda há tempo. E tempo é a coisa mais preciosa que qualquer um pode ter. Aqui, vimos pela ótica de João, uma das maiores revelações bíblicas. E tenho certeza que esse vídeo não chegou à toa até você. Deus precisava que você ouvisse essa mensagem, ou, quem sabe, que alguém próximo a ti precise ouvir. Então envie para quem acredita necessitar da presença. Se inscreva no canal para que ele possa falar contigo mais vezes e comente amém, para que possamos saber que o nosso papel de entregar-lhe a mensagem foi bem sucedido. Que a paz de Cristo esteja em seu lar.